Bom, eu acho que eu vou começar só apresentando um pouquinho, né, o que que é que a gente está fazendo aqui, né, por que essa live, por que a gente está conversando sobre o Oceano Q. Na verdade, esse perfil é o perfil de um projeto de extensão da UERJ. Eu sou Luana, não me apresentei, né, porque tem gente que eu não conheço, então estou só falando do pessoal que eu conheço, mas tem gente que eu não conheço, então é legal me apresentar. Eu sou Luana Pinho, eu sou professora de oceanografia, né, no Departamento de Oceanografia Química, professora na UERJ, e eu também tenho um projeto de extensão que é o Oceano e Sociedade, que é voltado para falar de oceano, falar de atividades oceânicas para quem não é oceanógrafo, exclusivamente, né? Falar com os oceanógrafos também, mas falar dos oceanos para qualquer pessoa que tiver interesse. Então, só quem gosta de oceano, que gosta de pegar praia, que gosta de surfar, que gosta de bicho, que gosta só de olhar o mar, assim. Na verdade, é para divulgar as atividades oceânicas para um público bem diverso. E para quem não sabe, 2021 a 2030 foi declarada a década dos oceanos, né, pela ONU, e uma das atribuições de criar essa década é falar dos oceanos e das ciências oceânicas para um público mais amplo. E a gente vem fazendo isso, né, no projeto, faz atividades com crianças de escola, trabalhando com grupos multidisciplinares, mas com a quarentena, acabou que a gente não está conseguindo fazer nenhum tipo de atividade presencial. E aí, como a Gabi estava falando, a gente fica em casa, não tem o que fazer, ou tipo, tá na internet, tá no Instagram e começa a inventar coisa. E aí a ideia de criar essa conversa é para tentar alcançar mais pessoas para falar de oceano. Só que para poder começar, para poder inserir esse tema, a gente pensa em começar a falar de oceanografia, do ensino da oceanografia, né? Então, falar o que é a oceanografia, como é que se estuda a oceanografia, aonde se estuda a oceanografia. E aí, por isso que eu convidei a Gabi, porque a Gabi também, ela também trabalha com a parte de divulgação e ela fez um post no perfil que ela participa exatamente explicando o que é a oceanografia, como ela está dividida. E aí, então, eu queria apresentar a Gabi falar quem ela é, né? E para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Oi, gente. Eu sou a Gabi, né? Como a Luana disse, eu sou estudante de oceanografia da UERJ. Eu estou no meu último período, falta uma disciplina para eu me formar. E é isso, eu sou estudante e também estou junto no Olhar Oceanográfico com o pessoal fazendo essa parte de divulgação da oceanografia. Gabi, e fala pra gente, assim, antes de você fazer oceanografia, qual era a tua relação com os oceanos? Assim, você sempre foi ligada com os oceanos? Você sempre gostou dos oceanos? Ou é uma coisa que você começou a se interessar depois, mais velho? É uma coisa assim, todo mundo se questiona, né? Porque o pessoal às vezes já vê meu sotaque, eu sou de Minas, então já não tem mar. Mas assim, eu sempre fui apaixonada pelos oceanos, desde novinha, adorava ir pra praia. E assim, sempre gostei muito de natureza. Então, eu sabia que sempre eu queria fazer alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Então, eu sempre fui muito curiosa também, ficava maravilhada vendo aqueles documentários e imaginando coisas, curiosa, pesquisando. Então, eu sempre quis ter essa curiosidade, né? E aí, eu pesquisando um pouco mais, descobri a oceanografia e aí me apaixonei de vez. Então, desde que eu conheci o curso, eu fui descobrindo mais coisa, e vendo que eu gosto tanto que eu quero espalhar para todo mundo. Foi aí que começou a minha relação maior mesmo com os oceanos, com essa ideia da consciência marítima, né? Essa é a minha principal relação com os oceanos hoje em dia, porque, afinal de contas, o planeta é 97% água. A água é vida. Então, a oceanografia representa
não só quem não gosta de oceano, é importante saber de oceanografia, né? Então foi aí que eu quis manter essa relação com a oceanografia, de criar essa consciência social. Então, esse é meu maior, assim, meu intuito de trazer a oceanografia e minha relação mesmo com os oceanos. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é super engraçado isso que você falou, que você é mineira, né? De onde é que você é de Minas? De Juiz de Fora. Assim, o pessoal fala que Juiz de Fora é o carioca do Brejo, né? Que é pertinho do Rio. Mas assim, aqui não tem praia, mas desde novinha sempre ia pro Rio ou para Cabo Frio, que também tem muito mineiro. É isso que eu ia te perguntar. Se você tinha o costume de ir, né, de estar no mar, estar nos oceanos, porque eu conheço tanta gente que fez oceanografia e é de lugar que não tem mar, que eu fico brincando que parece até piada. Eu acho que assim, as pessoas querem fazer oceanografia porque sabe que obrigatoriamente vai ter que estar em cidade de praia. Sim, né? Eu sempre, desde novinha, falava, não, eu quero morar na praia, quero morar na praia. E assim, sempre apaixonada. E aí, às vezes, ia passar férias, né, na praia e ficava maravilhada com a coisa. E foi, eu criei a paixão mesmo. É meio que um vício para mim hoje em dia. Mas fala uma coisa, você falou que você tinha esse costume de vir pra praia, né? Tipo, quando você era mais nova e tal. Mas quando você conheceu o curso de oceanografia, quando você escutou falar de oceanografia, assim, pela primeira vez? Porque não é uma coisa muito comum, né? Tipo, não é que nem biologia, química que você tem na escola e sabe que existe. Oceanografia é um tema, assim, que não é muito conhecido para quem não está dentro da universidade. Eu conheci a oceanografia no 3º ano, fazendo orientação vocacional no colégio. Eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer um curso relacionado ao meio ambiente e assim, eu queria atender um pouco mais para a área de exatas. E aí, pesquisando, eu até estava em dúvida, pesquisei engenharia ambiental, engenharia florestal, mas ainda não era aquela coisa que... E aí eu achei, pesquisando, até uma amiga, minha amiga na época falou que conheceu esse curso de oceanografia, e aí eu E aí comecei a pesquisar e vi que era exatamente assim, a combinação do que eu queria, né? Que era um pouco mais puxado... Assim, a oceanografia, ela é um multidisciplinar, mas tem um pouco essa parte... Um pouco não, né? Bastante essa parte voltada para a área de exatas, né? Porque ela se enquadra na área de ciências exatas e da Terra. E aí foi a combinação perfeita. A parte de cálculo, física, que era o que matemática, que era o que eu achava que eu realmente gostava, e a parte do meio ambiente. Mas então você conheceu a oceanografia no 3º ano, né? Mas foi por uma amiga ou você pegou o livrinho das faculdades e foi procurar? Então, na época a gente, no nosso colégio tinha uma parte de orientação vocacional, quem tivesse interesse participava de umas dinâmicas, umas rodas de conversa, e aí ela levou esse curso. E aí eu já me atinei, comecei a pesquisar na internet, comprava aqueles livros de guia do estudante para saber o que tinha. Na época, quando eu fiz vestibular, não tinha tanta coisa assim na internet, igual a gente tem agora, né? Então, às vezes eu achei alguma coisa outra no Facebook, o site das universidades, e fui pesquisando documentário, essas coisas também, para tentar saber mais o que fazia um oceanógrafo. Eu acho super importante falar sobre isso, principalmente quando tem gente assistindo, né? Gente que não é da academia, não está fazendo faculdade ainda, porque tem uma história muito engraçada, muito interessante, né? Não é nem engraçada, eu acho até triste, porque devia ser mais divulgado. Que numa das atividades que a gente teve lá na faculdade de divulgação, né? Foi uma turma de escola estadual participar, né? Foi na UERJ Sem Muros, e aí eles vão participando de várias atividades, né? E conhecendo os cursos. E aí veio uma turma fazer atividade com a gente e conversou, brincou, fez os jogos que a gente tinha disponível lá. E aí um dos meninos me perguntou, ele falou, mas você é professora de quê? De biologia? Falei, não, eu sou professora de oceanografia.
Aí ele ficou me olhando com uma carinha assim, tipo, não sei o que ela tá falando. Aí eu perguntei pra ele, falei, você sabe o que é oceanografia? Aí ele meio sem graça fez assim, não, não sei. E eu fui explicando pra ele o que que era, né? O que que se estudava na oceanografia, quais eram as áreas que a gente trabalhava. E aí ele falou assim, nossa, mas é muito interessante. Eu nunca havia escutado essa palavra. Olha que doido, ele nunca havia escutado essa palavra, né? Eu nunca havia escutado essa palavra. Eu não sabia que isso era um curso. Eu achava que era só biologia. Então, quem estuda o mar era biólogo. E, eu até podia fazer oceanografia quando eu for fazer vestibular. Então, a importância de estar falando mais de oceanografia, porque tem muita gente que nunca ouviu falar o que é oceanografia. Eu mesmo só fui saber no meu terceiro ano, porque eu estava procurando, sabia o que eu ia fazer, porque eu tinha que escolher alguma coisa, ou queria escolher alguma coisa. Então, eu mesma também antes nunca tinha escutado falar em oceanografia. Porque pra gente que tá trabalhando com isso, parece a coisa mais trivial do mundo, né? Tipo, é o nosso dia a dia, então pra gente é muito natural. Só que se você começa a conversar com outras pessoas que não são da área, conversa com os jovens de colégio, né? Que estão no ensino médio, que vão fazer vestibular, muitos deles nunca ouviram falar, não sabem o que é, não têm a menor ideia do que faz um oceanógrafo, não têm a menor ideia do que se estuda na oceanografia. Então, assim, a importância de estar tendo bate-papos assim, explicando, né? Abrindo um pouco esse universo que é quase, né, uma sociedade secreta, porque só fala de oceanografia os próprios oceanógrafos e fica naquele círculo vicioso, né? Fica todo mundo que já faz aquilo falando de oceanografia para quem entende daquilo. Né? Então, eu acho legal, assim. O nome que você escolheu foi perfeito, porque é a frase que a gente mais escuta, oceano que... Até que, assim, hoje já tem, não sei, né, com essa coisa da internet e tal. Agora a gente já escuta, eu conheço uma pessoa que faz esse curso, eu conheço uma pessoa, tem um amigo que tem um amigo que faz. Já tá bem... Ouvi de longe, né? É, mas o que é? Mas ainda assim a gente ainda tem que expandir mais o que é a oceanografia mesmo. A Evelyn está falando, só ficou sabendo dentro da Petrobras porque já trabalhava com oceanógrafo. Então é isso, se você não conhece alguém que trabalha com oceanografia ou que é oceanógrafo, você não tem contato. Né? Aí sempre quando alguém pergunta, você é professora de biologia? E eu sou bióloga de formação, né? Eu fiz faculdade de biologia, eu não fiz oceanografia. Aí todo mundo, você dá aula de biologia? Eu falo, não, eu dou aula de oceanografia. Aí todo mundo fica, mas o que é a oceanografia? Né? Então, acho que a importância de estar cada vez mais falando sobre esse assunto para as pessoas, até para ter uma maior acessibilidade mesmo, que todo mundo possa saber que tem essa oportunidade, né? Que tem essa carreira para ser cursada, né? Então eu acho bastante importante, principalmente para os não oceanógrafos, assim. Eu fico sempre falando, chama o primo que está fazendo vestibular. E com certeza é uma ciência que hoje em dia todo mundo, de certa forma, é afetado indireta ou indiretamente. Então é importante as pessoas saberem o porquê ou o que acontece nos oceanos, porque a nossa vida depende dos oceanos, então é importante mesmo. Então, assim, a gente tá falando tanto de oceanografia. E o que é o curso de oceanografia, Gabi? Então, como eu disse, né, o curso de oceanografia, ele está encaixado na área de ciências exatas e da terra, e é o estudo da zona costeira e dos oceanos de uma forma bem ampla. É um estudo tanto nos aspectos físicos, geológicos, químicos, climáticos, tanto de componentes bióticos e abióticos. Então, é um estudo que engloba todo o planeta de uma forma bem multidisciplinar mesmo, né? Falando mais assim, de uma forma geral. Mas ele é dividido... E aí, se a gente for entrar mais a fundo, assim, né? Como é que ele é dividido? O que a gente estuda dentro da oceanografia? A oceanografia ela pode ser dividida, né, na oceanografia biológica, na física, na química, na climática e hoje em dia já se fala muito também na oceanografia social, né?
que é um novo ramo que está sendo estudado aí da oceanografia. Também ela pode ser complementada com a meteorologia e climatologia também. Ó, tô perguntando se tem muita matemática e cálculo no curso. Gente, isso aí não tem como fugir. Eu achei que eu ia... Tem bastante, mas também tem muitas outras disciplinas também. É uma parte da oceanografia. Se você acha que você vai vir estudar realmente só bicho, ficar na praia lá curtindo, não é bem assim. Tem que estudar, tem física, cálculo, mas tem as outras matérias também que englobam o curso, né? Também perguntaram aqui para cima qual era a diferença de um biólogo marinho para um oceanógrafo, né? Se eles podem fazer a mesma coisa, porque isso é uma confusão muito comum, né? O pessoal pensa que a oceanografia às vezes é um ramo da biologia, né? E não é exatamente... Tem algumas coisas que têm a ver, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, um oceanógrafo, ele além de ter esse enfoque também na biologia, ele tem uma ideia do todo, né? A gente tem até uma disciplina no final do curso, que é oceanografia descritiva, que junta tudo que a gente aprendeu. E o oceanógrafo tem essa diferença, né? Ele pode estar ali focado na biologia, mas ele também vai entender o que o aspecto físico, o que o aspecto geológico, o que o aspecto químico também vai interferir na biologia, entendeu? É como se fosse essa multidisciplinaridade. Alguém perguntou ali se tem geologia também na oceanografia. Tem a geologia, né? São as 5 áreas principais que a gente chama, né? Biologia, física, geologia, química e agora social. Sim. Até um tema interessante de discutir isso, porque tem oceanografia em várias universidades no país, né? Na verdade, ao todo, a gente tem, atualmente, são 12 universidades que têm o curso de oceanografia, né? Aqui no Rio de Janeiro, quem não sabe, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro só tem oceanografia na UERJ, né? Que é estadual do Rio de Janeiro, mas tem vários outros estados que também têm oceanografia. De todas as universidades, só tem uma particular, que é a Univale, que é no Vale do Itajaí, que tem o curso de oceanografia, e as demais faculdades são todas faculdades públicas. Tem estadual e tem as federais, né? Então, nas estaduais, a gente tem a Estadual do Rio e a Estadual de São Paulo, a USP. E aí, depois das federais, a gente tem a Federal do Maranhão, a Federal do Pará, Federal do Paraná, do Espírito Santo, da Bahia, a Federal do Sul da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e de Santa Catarina. Então, são todas essas 12 universidades que têm o curso de oceanografia, né, como opção. E algumas estão no Enem, estão no SISU, né? Então, quem já fez Enem ano passado, daqui a pouco, semana que vem, eu acho, mês que vem, vai abrir a chamada para o segundo semestre, né? Então, quem tiver interesse aí na oceanografia, tem algumas universidades que têm vaga pelo SISU. A UERJ, que é a que a gente faz parte, ela não faz parte do SISU, ela tem um vestibular separado, mas também fica aberta a oportunidade para fazer aqui no Rio. E assim, até vai lembrar, falando nessa parte das universidades em todo, a oceanografia, os cursos de oceanografia tem sim uma ementa, mas assim, de cada universidade também ela pode variar um pouco. Então é interessante você, quem está procurando, pesquisando sobre oceanografia, entrar no site das universidades, procurar a ementa do curso, ver quais são as disciplinas, porque muitas vezes não são todas iguaizinhas, né? Então, às vezes uma faculdade tem um foco maior numa área, numa outra pesquisa, então é legal mesmo dar uma pesquisada em todos os cursos para saber mesmo qual área te agrada mais. Apesar de ser um curso multidisciplinar, acaba que uma universidade vai puxando um pouquinho mais para... A UERJ até que não tanto, né? A UERJ é bem forte em
Eu esqueci de falar a Federal do Rio Grande do Sul, tô aqui puxando minha orelha, né? Tem É. na Federal do Rio Grande do Sul também, que na verdade é a mais antiga até. Mas eu peguei aqui no papel a minha cola e esqueci de falar na Federal, na FURG, que também tem oceanografia. E é importante isso que a Gabi está falando, que apesar de serem 12 universidades hoje em dia que têm o curso de oceanografia, elas têm um caráter que varia um pouco, o currículo em si varia um pouco de universidade para universidade, como a Gabi estava falando. Então, tem universidade que é mais voltada para atividade, para biologia, tem faculdade que é mais voltada para física ou para recursos pesqueiros, tem faculdade que está mais voltada para esse ramo social. Então, assim, tem as peculiaridades de cada universidade também. Então, uma dica interessante para quem pretende fazer oceanografia ou tem interesse de cursar, saber um pouco mais, é entrar no site das universidades, entrar no curso de oceanografia e aí procura a grade curricular, que é isso que a Gabi estava falando. Com a grade curricular, você consegue ver quais são as disciplinas, como elas estão divididas, né? E também tem um pouco mais desse perfil, se é um perfil mais voltado para o mercado de trabalho, se é um perfil mais clássico, né? Tem algumas universidades que têm um perfil mais clássico. Clássico, eu digo assim, é bem divididinho entre essas diferentes áreas, química, física, biológica e geológica. E tem umas que são mais práticas, que estão mais voltadas para o mercado de trabalho. Então, tem essas particularidades de cada um. Como é que você acha que é na UERJ, Gabi? Olha, eu não sei, talvez um pouco seja voltado um pouco mais para o acadêmico, talvez, né? Bastante coisa, tem muita coisa de pesquisa lá na UERJ, muitos laboratórios, programas para a gente participar. Então, eu acho que um pouquinho voltado mais para a área de acadêmica. E, assim, eu acho que em termos de falar o forte da UERJ é física ou química, eu acho que lá é bem, assim, tudo bem Divididinho. forte. Mas assim, não tem um que sobressai mais do que o outro lá. Todos são muito bons, todos são. Eu acho que assim, lá na UERJ é assim, né? Não tem um foco específico numa disciplina. Não, é verdade. Lá na UERJ a gente tem um perfil mais acadêmico até. Isso até é uma coisa que vem se discutindo muito, né? Os alunos têm muito essa demanda da parte social, né? Até que muita gente fala de oceanografia social, porque na prática mesmo, a gente tem o curso dividido em 4 grandes áreas, né? A oceanografia biológica, oceanografia química, oceanografia física e oceanografia geológica. Geológica. Então, o curso está estruturado nessas 4 grandes áreas. E aí, claro, dentro dessas sub-áreas, dentro dessas áreas, tem as linhas de pesquisas, tem os laboratórios, que aí vai especificando um pouco mais a área de trabalho. Mas uma demanda que tem surgido muito é essa questão do social, né? Que a gente não tem uma área exatamente do curso voltada para o social, para discutir o social. A gente tem disciplinas que trabalham com essa temática, mas não é uma área da nossa oceanografia. Na verdade, eu acho que nenhuma oceanografia ainda no Brasil tem uma área, um departamento voltado para o social. Mas é uma demanda grande, né? Tá surgindo muita coisa, muitos estudos, projetos aí voltados para isso, né? É verdade. E além, né, dessa área de estudo, quais são as outras atividades que vocês têm que fazer num curso de oceanografia? Para quem está querendo entrar, tipo, também acho que vai ficar só estudando, tipo assim, e quanto tempo demora o curso e quais são as outras atividades que fazem parte do currículo acadêmico? O curso, eles são de 5 anos, né? E lá na UERJ a gente tem os 2 primeiros anos como ciclo básico, que a gente vê essas disciplinas básicas, química, física, faz os cálculos. E aí depois que a gente entra nos outros 3 anos na oceanografia em si, que aí a gente tem oceanografia física, oceanografia biológica, oceanografia física, climatologia, a climatologia do básico, né? Mas
é dividida, né, no ciclo básico e no profissional. E desde o início a gente não é só estudar também, a gente tem trabalho de campo. E além disso, dos trabalhos de campo, a gente tem também que fazer 180 horas de embarque. Para a gente se formar, a gente tem que ter obrigatoriamente 180 horas. Então, a gente tem muita a parte teórica, mas também a gente aprende muito na parte prática. No meu curso, a UERJ tem um campus lá um centro de pesquisa lá em Ilha Grande, o SEADES, então a gente tem práticas lá, a gente já foi para Cabo Frio, para Bahia, então assim, a gente tem bem completo assim, os dois. Eu não, agora às vezes também tem questão de questão da pública e tal, que às vezes não tem como fazer todos os campos, às vezes tem turmas que ficaram um pouco sem, mas eu acredito que tu sempre está tentando melhorar e fazer mais campos, né? Mas eu pelo menos tive bastante oportunidade de fazer trabalho de campo, que foi assim essencial pra gente, porque também não adianta a gente ficar só vendo teoria, 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 e na prática é uma coisa completamente diferente. E além disso, a gente também tem laboratório, né? Então a gente tem aula nos laboratórios lá da UERJ, tanto no laboratório de física, laboratório de química, laboratório de geológica, e a gente faz vários experimentos, é bem legal, é bem empolgante também. É bem misturado, né? Então tem essa parte mais conteudista, né? Que é o básico que a gente chama, pelo menos lá na UERJ, está dividido assim, né? Tem outras faculdades que têm umas divisões diferentes, então isso também faz parte da peculiaridade de cada curso. Mas tem o básico, que é mais relação no sentido de livro mesmo, né? De fazer os cálculos, as físicas e tudo. E aí tem essa parte mais prática mesmo, com saída de campo, né? Com as atividades que é para botar a mão na massa mesmo. E realmente, assim, com a questão de verba, de financiamento, deu uma dificultada para fazer campo, mas a gente está sempre tentando fazer o possível para levar vocês, né, para fazer atividade, Não, porque tem muita eu coisa sei que que... os professores se esforçam o máximo para tentar fazer a gente ir, que tem professor que até, sabe, tenta organizar, faz tudo do jeito para poder a gente poder ir, deixa de fazer coisa deles para a gente poder ir. Então, eu sei que realmente tentam muito para a gente conseguir ir. E eu acho isso muito legal, pelo menos lá na UERJ, que realmente tentam muito, como se fosse... A gente tenta, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né? Mas, É verdade. E perguntaram aqui, inclusive, muita gente pergunta se você tem que saber nadar, mergulhar. Não é uma coisa, você não vai deixar de ser um oceanógrafo se você não sabe nadar. Na minha sala tinham pessoas que não sabiam nadar e fizeram campo normalmente. A gente tem mergulho só de snorkel, né? Então não é aquela coisa de cilindro que você tem que ir lá e tal. Mas não é uma coisa que vai te prender. Você não tem que saber nadar para ser oceanógrafo, não. O povo também pensa isso, né? Ah, mas eu não sei nadar, ou eu tenho medo de mergulhar, não posso fazer oceanografia. Porque tem outras áreas também, né? Você não precisa necessariamente estar mergulhando. Às vezes você pode fazer uma oceanografia física e trabalhar mais com a parte computacional, né? Não precisa necessariamente estar dentro d'água. Ficar só em escritório e nem precisa sair. Isso também é meio mito, né? Porque as pessoas acham, ah, não, oceanografia vai... Tipo, tem gente que enjoa, não consegue andar de barco, né? Até gosta às vezes, mas enjoa pra caramba, não consegue embarcar. Aí fala, não posso fazer oceanografia porque eu não consigo trabalhar no barco. Mas tem várias outras áreas. Você pode trabalhar, né, em terra sendo oceanógrafo, pode trabalhar com computador sendo oceanógrafo. Então tem várias possibilidades, né? Não achar também que o oceanógrafo tá na praia, só bermuda e chinelo o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar de camisa social, tudo arrumado, e também não é só praia também, não. Acha que só surfista que faz oceanografia, né?
É, exatamente. Porque aí o surfista, já tá na praia e vai para lá. Não, o surfista vai ter que estudar física, cálculo, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que saber química, vai ter que ir pro laboratório. E o laboratório não pode ir de chinelo e bermuda. Vai ter que Fica ir de de fora. sapato fechado, vai ter que ir de calça comprida, senão fica do lado de fora do laboratório, porque não pode entrar de chinelo e bermuda. Ou então isso, você pode trabalhar num escritório e ter que ir toda arrumada, toda social, de salto, de camisa social, porque você está trabalhando numa empresa, né? Então, Sim, tem sim, uns mitos assim, né? exatamente. Estou perguntando, o que que levou você a fazer oceanografia? Então, né, como eu disse, eu sabia que eu queria uma área do meio ambiente e, assim, da hora que eu comecei a pesquisar mesmo, pô, tem até meteorologia, a gente aprende na oceanografia. E, assim, eu sempre fui voltada, assim, pro meio ambiente e eu queria fazer alguma coisa que fizesse, sabe, sentido para mim, para os meus princípios, tanto para o meio ambiente, para a sociedade, alguma coisa que eu realmente pudesse fazer a diferença. E foi a oceanografia que eu vi que realmente eu poderia estar estudando meio ambiente, estar indo para um pouco da área de exatas, que era o que eu queria antes, e, e ainda assim estar podendo fazer alguma coisa útil para ajudar no meio ambiente. Então eu consegui juntar tudo, foi por isso que eu escolhi esse curso. Estamos aqui falando, o cálculo é o grande terror da Não tem como negar, um pouquinho não, foi bem meu terror. Eu achava que eu tinha facilidade. Oi, voltou, tá. Olha, não foi fácil não. Passei um perrenguezinho. Alô? Voltou. Voltou, tá travando já. É. Agora melhorou, né? Mas Melhorou, assim, melhorou. passamos perrengues, mas estudando, sentando, fazendo exercício, ralando, a gente consegue passar, dá para passar. Mas tem que estudar, não adianta achar que vai vir só biologia, tudo. Tem que estudar, não adianta. Não, só para. Desculpa, gente, pessoal, deu uma travadinha, mas eu acho que agora já voltou, tá todo mundo ouvindo, né? Perguntaram se ia ter certificação. Assim, a gente não estava nem pensando em certificado, na verdade, isso aqui é mais um bate-papo mesmo, né? Não é uma palestra oficial, assim. Até estava rolando outras palestras que tinham certificação, mas hoje a ideia é mesmo bater papo e apresentar para o pessoal da oceanografia, né? Depois eu até posso indicar mais outras atividades e outras palestras que também têm certificação para quem está interessado em fazer horas complementares e tal. E falando em horas complementares, queria que você falasse um pouco das atividades complementares e depois falar um pouquinho do embarque. Então, além, né, eu nem falei também, né, além das disciplinas obrigatórias, né, a gente tem como pedir, puxar a grade do que a gente como é que. Ai, fugiu o nome da palavra. É obrigatória e a Eletiva. eletiva. Eletivas. Isso, fugiu a palavra. A gente pode puxar a eletiva de acordo com o que a gente gosta também, né? A gente pode. Existem várias disciplinas na UERJ que a gente pode fazer como complementar, não só na oceanografia também. A gente tem que cumprir os créditos de eletiva. E aí a gente tem, fora as eletivas, a gente tem iniciação científica na UERJ também, que conta como atividade complementar. Deixa eu só explicar o que que é obrigatória e eletiva, porque se tem gente aqui que não está na universidade, que ainda está no ensino médio, né? Uhum. Quando você entra na universidade, você tem a sua grade curricular. Então, são as disciplinas que você tem que cursar. Algumas delas são obrigatórias, você é obrigada a fazer aquela disciplina.
Só que você tem uma porcentagem da sua carga horária que você pode escolher qual disciplina que você quer fazer. Então, você escolhe o que te interessa mais. Tem umas eletivas que são restritivas ou definidas, então, que estão vinculadas ao teu curso. E aí você pode escolher, gosto mais de da área biológica, eu quero fazer umas disciplinas mais voltadas para biologia. Você escolhe essa. Não, eu quero ter uma visão geral. Então, você vai pegando uma eletiva de cada curso. E você pode também pegar eletivas de outro curso, nada a ver com a oceanografia. Você pode pegar uma eletiva, sei lá, de direito, tem muita gente fazendo legislação ambiental, né? Eletiva da biologia, eletiva da engenharia, porque gosta mais de programação e quer fazer alguma coisa de computador. Então, assim, você tem as obrigatórias e as eletivas que você escolhe qual área que você quer cursar, né? Então, para quem não está na faculdade, não sabe ainda como funciona, tem essas duas possibilidades, né? A obrigatória e as eletivas que você escolhe a sua linha. E assim, além das disciplinas, a gente tem lá na UERJ que é muito legal também, que são as bolsas de extensão, né? Que a gente pode fazer pesquisa até mais acadêmica ou também para fora, de extensão para fora da universidade. A gente tem, que é, por exemplo, o olhar oceanográfico, que é voltada mais para levar a ciência para fora da universidade, ou até mais específico mesmo do seu curso. Então, lá na UERJ tem uma gama bem grande de opções para a gente escolher. Não, então, perguntando também se é eletiva só da UERJ ou eletiva de outros lugares. Rapidinho. Pode ser eletiva de outros lugares também. Você pode fazer eletiva de outras universidades, né? Então, você tem uma quantidade de carga horária que você pode cursar fora. Então, às vezes, você pode estar no UERJ e fazer disciplina da UFRJ, fazer disciplina da UF, ou até mesmo tem uma questão de mobilidade acadêmica, que você pode estar numa universidade e fazer um semestre inteiro em outra universidade de outro estado, né? Que muita gente também não sabe disso. Então, essa questão de mobilidade acadêmica tem que ver dentro da sua universidade, né? Como é que funciona, como é que é o trâmite burocrático disso. Mas você pode, por exemplo, ser do Pará e vir fazer um semestre na UERJ. E aí você vai se inscrever. Uhum, e não só de outros estados também, mas eu sei que a UERJ tem com outros países também, né? Exato, também. Não só essa mobilidade dentro do próprio país, né? Dentro de outras universidades, mas você pode fazer intercâmbio com universidades de fora. Então, você pode fazer um semestre inteiro fora do país, né? Pode escolher uma outra faculdade que tenha oceanografia, seja internacional em oceanografia, e cursar um semestre ou um ano em uma outra universidade de um outro país. Então, isso também é uma coisa bem legal que às vezes as pessoas não estão sabendo, né? Uhum. E eu estava falando das eletivas, de atividade complementar também, que a gente não chegou a falar sobre isso, né? Então, além disso, a UERJ também tem outras atividades que contam como no currículo também. Tem muita palestra lá legal, lá tem a UERJ Sem Muros, que é um evento bem legal também, que todos os alunos que fazem iniciação científica apresentam seus projetos lá. E é uma feira enorme que todo mundo leva os pôster com os projetos para apresentar. Então tem uma troca muito legal também. E mais o que tem de... Não, e tem essa questão de fazer outros cursos, né? Outras atividades fora. Porque... Sim. Desculpa. Não, tá pegando a hora para não ter nem noção de quanto tempo a gente estava falando já. Faz parte da formação, né? Tem as disciplinas da faculdade mesmo, e vocês têm que fazer, pelo menos na UERJ, isso também varia de faculdade para faculdade, a carga horária, tanto do curso quanto de atividade complementar e de embarque varia de universidade para universidade. Então, lá na UERJ, os alunos têm que fazer 60 horas de atividades complementares, que aí pode ser, que nem o Gabi falou, pode ser palestra,
pode ser alguma atividade de uma outra faculdade, pode ser um curso, você vai fazer um curso de formação, ou um curso de programação, um curso de tubarões, alguma coisa específica assim. E aí você tem que ter comprovação com certificado dessa carga horária, e aí tem que ser 60 horas de atividades, e na UERJ são pelo menos 180 horas de embarque. Que aí sem isso também não forma. Porque a gente fala, mesmo que você não goste de embarcar, você tem que saber o que é embarcar. Pelo menos uma vez na vida. Tem que né? ter experiência, né? E aí você tem que ter pelo menos aí 180 horas de embarque para poder se formar. Então, são essas atividades. E você já embarcou, Gabi? Já embarquei, eu fui no Cruzeiro do Sul, né? Que é um navio de pesquisa da Marinha. E aí passei 11 dias embarcada. Foi muito legal a experiência. É o paraíso de uns e o terror de outros, né? Exatamente. Enquanto uns tinha gente que não levantava da cama, de tanto de enjoo e tudo mais, tinha gente que tava assim, não quero sair daqui nunca mais. Então, mas é bem legal. É muito comum. Ou você ama ou você odeia. Porque ou você fica apaixonado e não quer mais sair de dentro dos barcos, quer ficar embarcando o tempo inteiro. Ou você toma um horror e não quer embarcar nunca mais na vida porque vomitou tudo que podia e o que não podia. Tem gente que faz as 180 horas, mas que gosta tanto, que quer dar um jeito de ir de novo. Mas assim, foi bem legal. A gente participou lá de um levantamento hidrográfico que eles estavam fazendo, que eles iam fazer no Amazonas. E assim, a gente foi no caminho, né? Então saímos do Rio e fomos para Fortaleza. Enquanto isso, a gente foi vendo os equipamentos que eles usavam, vendo como é que era a rotina, muita gente se interessando, como é aprender navegação. Então, foi bem legal a experiência, assim, que eu nunca tinha tido e super válido pra gente aprender como é que é. Então você não foi daquelas que ficou odiando o embarque, não. Você gostou de embarcar. Eu gostei. Só que, assim, chega uma hora. Eu não passei tão mal, não. Mas só que às vezes a gente fica sem sinal de celular, sem nada. E às vezes o tempo demora um pouco mais a passar. Mas eu gostei muito de ter experiência. Não sei se é embarque, não sei se é uma coisa que eu gostaria de trabalhar sempre. Mas acho que foi super válida a experiência. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Até a gente fez um post lá no blog do Olhar Oceanográfico contando o que a gente fez. Aí botamos foto dos equipamentos lá, entrevistamos o pessoal que estava embarcado. Foi bem legal. Não, porque é bem engraçado fazer um pouco uma analogia, né, do embarque com a quarentena. Porque hoje em dia tá todo mundo tendo essa experiência que quem embarca tem. Né? Porque tipo, quando a gente estava nessa quarentena, né, oficial, tá todo mundo tem que ficar em casa, não pode sair, o barco é um pouco isso. Você tá no barco, depois que você chegou no barco, você não tem para onde ir. Você pode estar enjoado, você pode estar de saco cheio, você não vai poder sair de lá de dentro. Então, é um estilo quarentena. Eu acho que agora todo mundo vivendo na quarentena tem um gostinho de embarque, né? Uhum, tem um pouquinho de noção como é que é. E aí você não pode sair, você tem que ficar lá. E às vezes também as pessoas que estão lá dentro com você, você é obrigado a conviver com elas, ó, não tem como escapar. Aí é quarentena e Big Brother, né? E Big Brother. Porque você tá lá, não tem como sair, não tem para onde fugir e vai ter que ficar o tempo do embarque com aquelas pessoas. Gostando ou não gostando das pessoas, você vai ter que se virar naquela situação, né? Exatamente. É uma quarentena, um mix de quarentena com Big Brother. Mas é bom. Nossa, não me arrependo nem um pouco. Foi muito legal, assim, o embarque que a gente foi. Dei sorte, as pessoas foram muito gente boas, e então não tive nenhum problema, assim, com convivência, nada disso. E deu para aprender bastante coisa lá. Ah, que bom. Estavam perguntando aqui de estágio, e a gente até pode passar por um outro tema. Quero falar o que você faz hoje em dia, né? Então, quais foram os estágios que você fez antes e o que você está fazendo agora? Ou se você tem que ir sempre no mesmo estágio, né? Qual é a tua relação com o estágio durante o curso de oceanografia?
Então, eu agora, hoje em dia, eu faço estágio numa empresa de emergência ambiental, que chama Bravante, e, trabalho também no olhar oceanográfico, porque além de ser o projeto de iniciação científica, é o tema da minha monografia, que eu vou apresentar agora. E além, eu não já passei em vários lugares de estágio lá na UERJ, porque eu realmente queria ter uma experiência mesmo, para saber o que, que eu gosto e o que, que eu não gosto. Claro. Meu primeiro estágio eu comecei lá no MACLA, foi voltado para biologia, que eu trabalhava no laboratório, quem não sabe, é um laboratório de mamíferos aquáticos da UERJ. Então, eu trabalhava especificamente com o monitoramento do ruído aquático, como esse ruído interferia na relação com os golfinhos. E também tinha monitoramento de baleia, lá era bem legal. Mas assim, eu queria saber, eu fiquei 2 anos lá. Só que eu queria ter ideia mais de outras áreas, para eu saber, será que é isso mesmo que eu quero? Então, depois do Macua, eu fui trabalhar na Nauta, na empresa Júnior. A gente voltou e reativou ela, que estava parada. E aí, depois, eu gostei muito dessa parte voltada para o mercado de trabalho e queria ter uma experiência não só na parte de Pesquisa, né? de pesquisa, para eu ter noção mesmo como é que é. E aí, comecei a fazer estágio lá no laboratório de física com o professor David Z, que ele trabalha muito também com a parte de monitoramento ambiental, consultoria ambiental. Então, deu para ter um pouco mais essa noção do que seria, por exemplo, fazer talvez mais numa empresa, o que trabalha numa empresa. E aí, depois desse tempo, eu fiz um intercâmbio. E voltando do intercâmbio, eu consegui esse estágio nessa empresa que eu trabalho hoje, e que é na parte de emergência ambiental, que é uma coisa assim que eu gosto muito também, que eu acredito que então é bem essa parte que eu achei que eu fosse gostar mais, que é a parte do mercado de trabalho. Eu nem sabia que você havia feito intercâmbio também, que você foi pra onde? Eu fui para a Austrália. Ah, eu nem sabia, tipo, eu acho que eu cheguei na faculdade e você devia estar fora até, né? Deve ser. Como é que foi um pouco, fala um pouco então, como é que foi a oceanografia lá na Austrália também? Eu nem sabia, isso aqui tá totalmente fora do script, Eu né? fui Tipo, lá, porque eu fui para esse intercâmbio, não fui pela UERJ, né? Eu fui ah, quando tá. estava em greve, porque a gente ficou um Hum, período longo de greve, então eu fui para estudar inglês, porque querendo ou não, oceanografia a gente tem que ter uma base de inglês boa, tudo, artigo que a gente vai ler, trabalho, então tem que ter um foco bom para o inglês. Então eu fui para aprimorar mesmo. Mas lá eu consegui um pouco continuar na oceanografia e eu consegui um estágio lá também, já como eu já tinha experiência no MACLA, no monitoramento de baleias. Então ai, eles que vêm, legal. procurei lá a universidade de lá e era bem parecido esse monitoramento que eles faziam lá no MACO e na UERJ, então aproveitei a experiência que eu tinha para ficar fazendo monitoramento de baleia jubarte lá também, essa parte de ruído subaquático também. Então foi ótimo para aproveitar essa experiência mesmo. Foi bom que você já foi estudar inglês, mas aproveitou e estudou inglês e oceanografia, né? Eu fui por conta mesmo, procurei professor de universidade lá, mandava e-mail, entrava em contato e aí eles ofereceram essa oportunidade e eu aproveitei. Não, é muito bom. Estou até perguntando aqui como é que conseguiu fazer o intercâmbio, e depois a gente até pode ter outras conversas com os alunos que fizeram intercâmbio pela faculdade ou que fizeram por fora, para a gente discutir isso assim também, que não é uma coisa que acontece muito, assim, tem essa possibilidade dos alunos fazerem intercâmbio, mas nem todo mundo sabe como fazer, o que é que tem que procurar, o que é que precisa. Então pode até ser um outro assunto para a gente conversar aqui num outro dia. E assim, eu vi que
Eu fui por fora, mas é porque eu realmente não sabia, mas existem muitas oportunidades dentro da própria universidade que podem facilitar muita gente para ir pela universidade com bolsa, sem precisar gastar muito dinheiro. Então, mas é um outro, tem muita coisa para falar, é um outro assunto, É um outro dia inteiro de conversa, né? mas tem essa Mas, oportunidade sim. mas é importante saber, tipo, eu também, quando eu era aluna de faculdade e graduação, eu fui fazer intercâmbio fora e foi uma experiência muito legal, assim, complementa bastante a nossa formação. E não é uma coisa que todo, não é assim, do dia a dia, que todo mundo sabe como é que funciona. Então, tem oportunidades para se fazer intercâmbio, mas a gente pode fazer uma conversa só falando de intercâmbio Uhum, depois, né, uhum. para ajudar quem tiver interesse e tal. E aí, na verdade, assim, a gente já está quase meio que terminando o nosso tempo, porque as lives não deixam passar de 1 hora, né? Apesar de que se deixar, a gente fica aqui batendo papo Exatamente. noite adentro. Mas para aproveitar esse tempinho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, falar o que você pretende fazer. Tipo, você falou que está quase formando, né? Tá para terminar a faculdade já. Então, falar como é que está sendo esse seu final de faculdade, quando você pretende se formar e o que você pretende fazer depois que você se formar na oceanografia. Uhum. Bom, eu pretendo me formar assim que eu voltar a fazer essa matéria que Se falta, a se Deus quarentena te quiser. deixar, Por favor, quarentena acabe logo. Mas eu gosto muito dessa parte que eu tô atuando agora, lá na Bravante, que é de emergência ambiental, vazamento de óleo, acidente ambiental. Se Deus quiser, eu pretendo continuar, quem sabe continuar lá na efetivada, empresa, ser efetivada, espero que sim. lá você E está como também, estagiária agora, né? sim, estou como estagiária. E aí, eu gosto muito dessa área lá, tive a oportunidade de fazer cursos para ir aprofundando mais, então é uma área que eu estou gostando muito. E também não quero deixar assim de atuar também no olhar oceanográfico, porque é um jeito que a gente pode atuar. Posso trabalhar final de semana no olhar oceanográfico, é uma mobilidade que eu tenho maior, posso trabalhar de casa. Então, tá sempre, porque são duas coisas que eu acredito muito, né? Acho muito importante levar essa ciência para a sociedade em geral, porque acho que a sonografia não tem que ficar só para quem é da área. E também essa parte que eu trabalho lá na empresa é uma coisa que eu realmente acredito que faz a diferença para o meio ambiente também. Então, se Deus quiser, eu pretendo continuar nessas áreas. Você quer falar pra gente um pouquinho do olhar oceanográfico, como é que ele surgiu, né? Tipo, para quem não sabe falar o que é o projeto, para quem não sabe. Então, o Olhar Oceanográfico, a gente tem um blog, e Instagram e Facebook. É um projeto com o intuito de levar a ciência para a sociedade no geral. Tanto quem é da área e quem não tem nem ideia do que é oceanografia. Então, a gente tenta trazer tudo numa linguagem mais simples, porque afinal de contas é a sociedade que tem o poder de tomar as decisões, é tudo que a pesquisa que a gente faz é para a sociedade. Então a ideia do olhar oceanográfico é essa, levar a ciência para a sociedade num todo. E eu criei o olhar oceanográfico em 2016, quando eu comecei a fazer estágio lá com o David Z. Porque eu via lá tanto projeto legal, não só com que ele fazia, mas que tinha no laboratório de física e todos os outros laboratórios, que às vezes nem os próprios alunos que estavam lá dentro sabiam que existiam, que acontecia. Eu falo, gente, as pessoas têm que saber isso, porque é muito legal. E aí eu fiz com o intuito de levar mesmo, e acabou dando certo. Fiz como minha monografia, o tema da minha monografia. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, e hoje em dia já tem mais outros alunos lá da UERJ também, tem Tem uma até galera agora, né? tem que ajuda, então tá dando super certo, então eu gosto muito. A equipe é incrível, o pessoal todo dia o pessoal, sabe, se esforça para levar tudo pro conteúdo para todo mundo. É,
um negócio de confiança, que não adianta só a gente postar qualquer coisa que pega na internet. Então, a gente pesquisa, o professor revisa. Então, é um trabalho que a gente faz, um trabalho que realmente dá trabalho. Dá trabalho, né? Mas que a gente faz com muito carinho e todo mundo fica muito empolgado e é gratificante mesmo trabalhar com esse pessoal. Não, e tem isso, né? Porque o povo acha que fazer divulgação científica ou comunicação de ciência, porque divulgação científica e comunicar ciência também não é a mesma coisa. Também pode ser um outro dia, uma outra conversa, mas dá trabalho, né? De fazer as coisas funcionarem. Tipo, a gente não é especialista. Antes de começar a live, eu tava conversando com a Gabi. Eu falei, Gabi, eu nunca fiz uma live. Tipo, eu nunca botei minha cara ao vivo, montando todo o circo, botando luz, fazendo as coisas funcionarem, que tem que ter uma estrutura que não é tão simples assim. Então, demanda tempo, né? Por mais que a gente goste de fazer, é uma atividade que tem uma certa demanda de energia para fazer, né, as coisas acontecerem. E a gente já acaba que já tem esse meio compromisso. A gente às vezes não posta, deixa para postar um pouquinho mais tarde, o pessoal já vem perguntando, Ih, Gabi, hoje? vai encerrar a nossa live agora que eu tô vendo correndo. Só para dizer,